Salmo 75, diz assim, um salmo de Asaf. Veja você, esse salmo é de Asaf. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome. Declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim, diz o Senhor, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejam arrogantes, e aos ímpios, não levantem a vossa força. Não levantem altivamente a vossa força, nem falem com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Quero pensar com você que esse salmo responde a uma pergunta. E a pergunta é, como louvar a Deus? Estamos aqui encerrando um mês da música. E música na igreja não é somente melodia, harmonia, arpejos, solfejos e ritmos. Música na igreja, música para o povo de Deus é sobretudo louvor e adoração. Portanto, como louvar a Deus, porque o verso 9 desse salmo, diz o salmista, o Asaf, quanto a mim, ou seja, vocês podem fazer o que quiserem, vocês podem fazer o que quiser com a vida de vocês, mas eu salmodiarei, eu cantarei louvores, eu usarei os meus instrumentos, sejam musicais ou vitais, como o meu coração, o meu pulmão, o meu fôlego, para louvar a Deus. Então eu penso que esse salmo responde a essa pergunta. Encerrando esse congresso, cujo tema é transforme-se. Nós aprendemos desde ontem como sermos transformados pelo poder da adoração, da oração, da palavra e do relacionamento com Deus. Então, quero aqui agora encerrar o mês, encerrar esse congresso, falando sobre o louvor e respondendo essa pergunta: como louvar a Deus? Não sei se você sabe, mas a palavra louvor, ela significa, no nosso dicionário, inclusive, elogio, o ato de elogiar uma pessoa, elevar com palavras, diz o Aurélio, cantar ou poetizar algum atributo de algo ou de alguém, diz o Aurélio, o pai dos inteligentes. Claro, porque quem está consultando um dicionário, né, é muito inteligente, quer ficar mais inteligente ainda. Então, o Aurélio é o pai dos inteligentes. Então, louvar, portanto, é falar bem de alguma coisa. Falar bem de algo, falar bem de alguém. Não sei você, mas bem provável quando você era criança, lá na educação infantil, ou assim que você foi alfabetizado, nas primeiras atividades e avaliações que você fez na escola, não sei como que era lá na sua escola, mas eu, quando era pequeno, no jardim de infância, me lembro direitinho, eu estudava no jardim de infância, na cidade de Itaperuna, no norte do estado do Rio de Janeiro, numa escola infantil chamada Sementinha. Era um jardim de infância. E eu,
lembro direitinho, tinha um caminhãozinho que era de bombeiros, que levantava a escadinha e tal, e eu levava aquele caminhãozinho de bombeiro para a escola, e eu fazia algumas atividades. Eu já sabia ler. No último ano da educação infantil, no último ano do jardim de infância, lá no Sementinha, eu já lia algumas coisas, já tinha em casa lido com a minha mãe O Pequeno Príncipe, os livros do Ziraldo, Menino Maluquinho, Flicts, que é a história de uma cor muito linda do Ziraldo, já lia os almanaques da Disney, aquela história por dia, e então eu me lembro que fiz uma atividade na escola e tirei a nota máxima. E a professora colocou assim: parabéns, com louvor. E eu lembro que eu não sabia. Eu já sabia ler alguma coisa, mas não sabia o significado de louvor. E eu me lembro que eu cheguei em casa com aquela provinha e perguntei para minha mãe: mãe, a tia falou parabéns com louvor. O que é louvor? Aí minha mãe falou: é nota 10. Aí eu falei: então, tá bom. Mas, de fato, louvor é um elogio. Então, o que aquela professora estava fazendo comigo? Estava me elogiando. Parabéns, com louvor, ou seja, você mandou bem. Me fez um elogio. Portanto, louvar a Deus é elogiar a Deus. É falar bem de Deus. É dizer para Deus: Deus, nota 10. Você tem feito isso? Na sua vida, na sua rotina, de vez em quando você se pega assim: Jeová, nota 10. Aí você vai nas dificuldades, nas adversidades, problemas, vai aqui, vai ali, daqui a pouco você se depara com a situação, você percebe claramente que Deus está te abençoando, você olha assim: nota 10. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Nota 10. Se pudesse eu dava 11. Se pudesse dava 1000. Porque de fato, Deus é digno de ser louvado. Portanto, quero pensar com você numa curiosidade do Antigo Testamento. A língua portuguesa, ela, nesse sentido, em vários outros aspectos, ela é uma língua muito rica, mas nesse sentido ela é, entre aspas, uma língua pobre, no sentido de que os gregos, os orientais, eles desmembram melhor os conceitos das atitudes e dos sentimentos humanos. Por exemplo, a palavra amor no português é amor. Você fala para sua mãe: eu te amo. Você fala para o seu filho: eu te amo. Você fala para sua esposa: eu te amo. Você fala para o seu irmão na igreja: eu te amo. No grego, ele falaria para 4 pessoas diferentes, usando 4 palavras diferentes. Para minha esposa, eu te eros. Para o meu irmão na igreja, eu te filos. Para o meu filho, eu te storge. Para minha mãe, eu te ágape. Sei lá, meu amor pela minha mãe é incondicional. Estou disposto a pular na frente de uma bala. Pá! Morrer como um herói, salvar a vida da minha mãe. Amor ágape. Então, independente dessa questão de língua e de idioma, a língua portuguesa ela nos traz nesse sentido. No português, o ato de elogiar só tem uma palavra: louvor. No hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, existem 7 palavras que podem ser traduzidas por louvor. E aí quando eu vi isso, eu falei: lascou. 7 palavras diferentes? Então a minha pergunta foi: qual a diferença de um tipo de louvor para o outro? Quero dizer a você que existem as palavras no hebraico Iadá, Tovdá, Halal, ou Hillel, que é da Haleluia, Shabak, Barak, Zamar e Terrilá, que é a raiz do livro dos Salmos. Terrilim é os Salmos. Então, qual a diferença? Iadá, uma ação voluntária que expressa dependência absoluta de alguma coisa. Então, quando você quer dizer eu dependo totalmente disso, no hebraico você deve usar a palavra Iadá. Tovdá significa levantar as mãos com ações de graças. Então, quando você levanta, obrigado, obrigado, obrigado. A palavra que você usa é Tovdá. Halal, ou Hillel, celebrar com palavras, falar de maneira
entusiasmada. Então quando você, aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, Deus seja louvado, assim, muito entusiasmado, a palavra é halal. Shabach significa expressão de júbilo e vitória. Então quando você conquista alguma coisa, quando você sobe um degrau, quando você põe a mão naquela conquista, aquela vitória, você, obrigado, glória, louvor. Isso aí é o Shabach. Tem também o Barar, que é bendizer com um ato de adoração, geralmente se colocando de joelhos. Essa atitude de louvor, para os hebreus, se chama Barar. Tem também Zamar, que significa usar ritmos e instrumentos musicais para falar bem de alguma coisa. Zamar. E por último, tem o Terrilá, que é forma mais exaltada de louvor, louvar com um cântico novo, algo espontâneo e despreparado. Isso é Terrilá. Por isso o livro dos Salmos chama Terlim, porque a composição desses salmos foi formada de maneira espontânea, entendeu? Não tem Ctrl+C, Ctrl+V, não tem assim, pega um papel, escreve, não, essa rima não ficou boa, vou usar outra, não, essa estrofe, essa métrica não está boa, vou diminuir as palavras, vou aumentar o compasso. Não, é pegar um instrumento e de maneira espontânea, dar ali uma nota e ir cantando, e quando vê, nasceu uma música. Isso é Terrilá, ou Terlim, no hebraico. Então a pergunta que eu faço para esse salmo aqui no versículo 9, quando o salmista diz, quanto a mim exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. A pergunta que eu fiz para o Asaf, que é o escritor desse salmo, é essa: que palavra você usou, Asaf? Se ele está dizendo que vai dar louvores a Deus, a pergunta é, qual das 7 palavras ele escolheu? Porque dependendo da palavra, muda o tipo do louvor. Não sei se é algo espontâneo, não sei se é algo de joelhos, não sei se ele quer expressar dependência, se ele quer celebrar entusiasmadamente, não sei. Aí eu fui no original, chequei, conferi e vi que a palavra, ou melhor, o verbo que ele usou aqui para louvar, é a palavra zamar, que no hebraico significa usar ritmos e instrumentos musicais para falar bem de alguém. Não era usado só para Deus. Um homem, por exemplo, queria pegar a sua harpa e fazer uma canção elogiando sua mulher, sua esposa, para agradar alguém, uma canção romântica, para falar bem daquela pessoa, usando instrumentos musicais, o hebreu chama de zamar. Então, eu passei o mês inteiro, Renata, não sei se te deram o recado, eu pedi para dar um recado para você, te pedindo desculpa e tudo, no domingo que você estava lá no casamento, não sei se te deram o recado. Mas eu passei o mês inteiro dizendo, adoração não é música, não é música, não é música, não é música. Então, aí eu deixei para no final falar, é música também. Amém? Amém, né, meninos? Senão vocês morrem de fome. Então, queridos, música também é, no conceito hebraico, uma forma de louvar, de elogiar, de exaltar, de engrandecer alguém ou alguma coisa. Portanto, eu quero pensar com você como louvar a Deus. Em primeiro lugar, em homenagem ao mês da música, eu quero dizer, louvar a Deus usando a música. Usar o nosso talento artístico, o nosso talento musical, apesar das nossas limitações, porque não somos perfeitos, mas quando usamos esse talento, quando usamos melodias, harmonias, arpejos, solfejos, escalas pentatônicas e dialéticas, aleluias, tudo isso é falar bem de Deus. Falar bem de Deus. Eu estava sentado ali, e eu não sou músico, mas tenho uma sensibilidade musical, desde criança, desde o ventre da minha mãe, graças a Deus por isso. Eu ouvi boas músicas, lá em casa tinha-se o costume de ter um toca-discos, e os vinilzão da minha mãe, do meu pai, era só coisa fina, coisa boa. Não vou falar quais as bandas que eu ouvia, para não te escandalizar, mas eu te garanto que é música de primeira qualidade. Então,
eu tenho essa sensibilidade. Eu estava ali, e a banda estava aqui cantando, a Nelma, e essa bênção, Edmar, e eu ali assim, quieto, sem cantar junto, sem nada, só ouvindo e percebendo, né, a pegada da bateria, aquele tum, tá, aquele seco assim, na cadência, na cabeça do tempo, aquela coisa, tá. Falei, gente, esse menino tem um metrônomo no coração, tá, e certinho, no ritmo e tal, e o baixo acompanhando no bumbo, tum, tum, não é isso? E aí aquela que pulsa, que vai dando aquela emoção, e esse menino desgramado, você é um desgramado, cara, você não vale nada. Porque, assim, você sabe quanto custa essa miséria aqui? Eu não vou nem falar para não dar problema, porque aqui em Guaranhuns... Aí, um teclado desse aqui, isso aqui só falta falar, essa miséria. Esse menino arruma umas dissonâncias ali, uns negócios meio... aquelas coisas meio jazz, meio blues, aquela coisa soul, espiritual, black music. Você sabe que eu sou branco só por fora. Então, esse negócio, aquele menino com aquele trompete azul, não podia ser dourado, prateado, tem que ser azul metálico. É muita, né? Aí, aquele negocinho, aquele sax, eu só sentindo aquela vibe, aquele negócio assim, gente, como Deus é maravilhoso. Como é que pode um ser humano, ou 6, 7 seres humanos, juntos fazer um negócio assim, tão harmonizado, tão bonito, que toca a gente, que emociona, que faz a gente se arrepiar, vibrações sonoras, que juntas uma frequência com outra, aquilo entra no ouvido da gente e dá um negócio assim. Deus. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser nota 10. Mas não é nota 10 para eles, mas eles também merecem louvor, merecem elogios, porque fizeram o que se propuseram a fazer de maneira magistral. Mas em primeiro lugar, vocês me perdoem, mas em primeiro lugar, quando eu senti aquela coisa boa ali, eu conectei minha mente lá no trono do universo e dei um like assim e falei, Jesus, nota 10. Obrigado pela vida desses meninos. Obrigado por esse talento maravilhoso. Que coisa linda, que coisa boa. Louvar a Deus. Então, como louvar a Deus? Em primeiro lugar, usando a música, porque a música pode, sim, de fato, ser usado para o louvor da glória do Senhor. Em segundo lugar, louvar a Deus com gratidão no coração. No louvor e na adoração, não há espaço para ingratidão. Verso de número 1 diz, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Quando um hebreu queria dizer que uma coisa era a verdade do seu coração, nós aqui no Brasil, na língua portuguesa, a gente usa uma expressão assim, ó, do fundo do meu coração. A gente não faz isso? Quer chegar para alguém e falar assim, paz, eu gosto de você, olha, do fundo do meu coração. A gente fala assim para dizer, isso é verdade mesmo. O judeu, o hebreu, ele não tem essa expressão do fundo do coração. Quando ele quer dizer que uma coisa é verdade, verdadeira, do fundo do coração dele, como é que ele faz? Ele repete 2 vezes. Como Jesus dizia, em verdade vos digo. Era como se ele dissesse, do fundo do meu coração, hein? Prestem atenção, que isso aqui agora é... Aí o salmista Asaf diz, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Ele está dizendo, do fundo do meu coração, Senhor, recebe a minha gratidão. Ser grato a Deus, apesar das dificuldades, é falar bem de Deus. Em terceiro lugar, louvar a Deus com fé. Como louvar a Deus? Com a música, com a gratidão e com fé. O verso de número 2 diz, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, vacilem a terra de todos os seus moradores. Verso 6, porque não é do Oriente, nem é do Ocidente, nem do deserto que vem o meu auxílio. Verso 7, Deus é o meu juiz, Ele abate e exalta, na mão do Senhor há um cálice, e Ele está, parênteses, no controle de todas as coisas.
são todas expressões de fé. O salmista reconhece que há injustiças no mundo, há coisas que estão desajustadas, há coisas que estão ainda por se acertar, mas uma coisa eu creio, diz o salmista: o Senhor continua no controle da minha vida. Você crê nisso? Bota fé? Então louve a Deus com essa fé, com essa certeza. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que ainda não vimos. Ainda não vimos, não tocamos, não pegamos, mas nós cremos que o nosso Redentor vive e no final se levantará a nosso favor. Usando a música, usando nossa gratidão, usando nossa fé, crer que Deus está no controle e viver pela fé é falar bem de Deus. Em quarto lugar, louvar a Deus com humildade. O verso de número 4 diz que o Senhor diz aos soberbos: não sejam arrogantes, e diz aos ímpios: não levantem a vossa força. Não levantem altivamente a vossa força e não falem com insolência contra a rocha. O que é que o salmista está dizendo? Que Deus rejeita aos soberbos. Deus abate aquele que a si mesmo se exalta. A soberba precede a queda, e a ira do Senhor está sobre aqueles que vivem altivamente. Diz o livro dos Provérbios: portanto, queridos, devemos louvar a Deus com humildade. No louvor e na adoração não há espaço para soberba, pois diante de Deus todos nós devemos louvor, todos nós devemos nos curvar e reconhecer que Ele é maior e que nós somos pequenos, que Ele é grande, que nós não somos nada, que Ele deve crescer e nós devemos diminuir. Sendo humilde, apesar do nosso pecado, é falar bem de Deus. Em quinto lugar, além da humildade, aliás, J. Sidlow Baxter disse uma frase que eu acho, assim, o final da conversa sobre humildade. Ele disse: um homem cheio de si mesmo jamais poderá pregar sobre o Cristo que se esvaziou da sua glória. Para encerrar, devemos louvar a Deus com esperança. O verso de número 10 diz: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta para a igreja, diz que nós, os crentes, devemos aprender a nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele, no seu tempo, nos exalte. E não é uma exaltação humana, não é ficar famoso, não é ser o centro das atenções, não é virar o mais top dos tops das galáxias. Não, exaltação ali é ser levado para cima. A nossa maior exaltação é ir para a eternidade, habitar com o nosso Deus. Não há no louvor e na adoração espaço para desejar fama, desejar importância, desejar o centro de nada, porque na igreja, no louvor e na adoração, o centro já tem dono, e o dono do centro é Cristo. Buscai, disse Jesus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, não é as outras coisas não, você tem que ler direito. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o sermão da montanha. Então ele está ensinando ali um monte de coisa. Aí ele está falando que Deus está no controle, que Deus vai providenciar tudo que a gente precisa. Ele vai dar comida, Ele vai dar casa, Ele vai dar segurança, vai dar roupa, vai dar proteção, alimento. Aí Jesus diz: olha para o pardal. Ele não trabalha, não tem 13º, não tem carteira assinada, não tem nada garantido. Mas ele come, bebe, dorme e mora tranquilo e vive toda a sua vida para o louvor da glória de Deus. Olhem os lírios do campo. Eles não têm dinheiro, não vão no shopping, não compram roupa cara e importada, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bonito como um deles. E aí ele vem e diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas?
comida, roupa, segurança, proteção e bênção. Estas coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Louvemos a Deus. Em hebraico, aleluia! Louvem ao Senhor. Além da música, louvemos com gratidão, usando a nossa vida, usando o nosso agradecimento, apesar das dificuldades, porque isso é falar bem de Deus. Louvemos com fé, porque crer que Deus está no controle é falar bem de Deus. Louvemos com humildade, porque sendo humilde, falamos bem de Deus. Louvemos com esperança, porque apesar da nossa sede de vingança, apesar do nosso medo do futuro, há uma esperança em nossos corações. E viver conforme essa esperança é viver louvando a Deus. Que Ele nos abençoe. Que você seja transformado pelo poder da oração, da adoração, da palavra e do relacionamento com Deus. O mês é da música, mas a nossa vida é para o louvor da glória de Deus. Seja qual for o seu louvor, seja ele Yadá, Tovidá, Helal, Shabar, Bará, Zamal, Terrilá. O importante é viver louvando ao Senhor. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.